Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Couto, lembrando vocês que amanhã é o último dia para a inscrição. Para você, mulher, que ainda está casada com um narcisista e não aguenta mais, e não sabe mais o que fazer, e não sabe se sai, se fica, o que Deus quer, o que Deus não quer, e você não entende quem é o narcisista, se é ele, se é você. Gente, são perguntas que realmente nessa confusão, no convívio com narcisistas acaba vindo sobre nossas mentes e nós estaremos esclarecendo tudo isso daí. Eu tenho certeza que vocês sairão transformadas e o narcisista não vai acreditar quem é essa mulher, o que aconteceu, onde que ela foi. E você fala, eu fui na casa de Esther no fim de semana do dia 28, 29 e 30 e ali Deus fez acontecer. É isso, gente. Vem, não perca essa oportunidade. Não ficará gravada a imersão, vai ser ao vivo e a cores. Nesses 3 dias, o cronograma eu compartilho com vocês. Começa às 19 horas na sexta-feira, vai até às 23. Depois no sábado e domingo, das 13 às 20 horas. Nós estaremos interagindo, trazendo respostas para as perguntas de vocês. Vocês vão ter que estar lá para saber de verdade o que é que Deus irá fazer nesses 3 dias. Eu já sei, né? Eu já tô sentindo aqui esse queimar do Espírito Santo. Eu coloquei um áudio no grupo esses dias, gente, foi muito forte que Deus colocou no meu coração e eu compartilhei. Várias mulheres foram tocadas e estão já aqui com a gente, já inscritas para vir participar. É isso, gente, não deixe passar, porque o inimigo não quer que vocês venham, porque ele sabe que vai ter cura, libertação, confirmação, livramento, respostas, uma nova vida. Uma nova história para você, mulher, que ainda está aí casada, convivendo debaixo do mesmo teto que um narcisista e não sabe mais o que fazer. Pois Deus vai te dar direcionamento, Ele vai te mostrar o caminho e você poderá viver o propósito maior dele em sua vida, mesmo você ainda estando no convívio com um narcisista, casada com um narcisista, ok? É isso, gente, vamos ao relato de hoje. Eu fico lembrando de tudo que Deus tem feito, gente. Eu queria poder falar mais pra vocês, mas tem coisas que a gente só pode sentir, não pode falar. Então eu sei que isso vai ser transferido e vocês vão sentir isso lá, nesses 3 dias. Mas é algo muito lindo e poderoso do Senhor. Não sou eu, não é a Ana, não é a Maria Helena e nem a Jennifer. É Deus, mas sim, Ele vai usar as nossas vidas como instrumento dele, já está usando, para que vocês possam receber tudo o que Ele tem para entregar para cada uma de vocês. Essa é a hora perfeita de Deus para você que se posicionar e vir participar. Seja feita a vontade do Senhor. Começando, ela diz assim, boa noite, Cris, e põe entre parênteses, como te disse, esse relato eu escrevi na época que eu descobri o que estava vivendo. Posso dizer que foi muito bom eu ter chegado até aqui e sou grata a Deus por ter te encontrado. Ter te encontrado, acredito que foi um cuidado de Deus para com a minha vida. Glória a Deus por isso. Minha história não é muito diferente dos relatos que ouvi em seu canal e acabei também por descobrir que não foi somente um narcisista que tive em minha vida, tive outro, o pai da minha filha. E o mais difícil foi descobrir os 2 casos ao mesmo tempo. Uau! Ao mesmo tempo que é libertador também dá né? Meu Deus, como assim? Que é isso? E aí vem várias perguntas e Deus aos pouquinhos vai dando as respostas. Bom, quando eu tinha 12 anos de idade, conheci um menino no clube na qual eu frequentava aos fins de semana e feriados e percebi que esse garoto de 14 anos era meio chiclete e muito persistente. Até um dia que ele me beijou. Foi um só beijo, meu primeiro beijo. Não sei mencionar o porquê isso aconteceu, mas não o vi mais. O tempo passou e acabei mudando para outra cidade, porém a minha família possuía um imóvel na mesma rua em que ele morava. Às vezes ia com a minha mãe receber o aluguel desse imóvel, pois ele estava alugado. E meu pai foi morto nesse... Ai meu Deus, meu pai foi morto nesse imóvel por assaltantes e na época foi um acontecimento que chocou o bairro. Isso foi em 74 e eu tinha apenas 1 ano e 2 meses de vida. Uau, forte, hein? Em 2009 para 2010, esse rapaz voltou a me procurar e ele me encontrou no Facebook e eu estava casada e não dei muita atenção para ele. No entanto, o tratei cordialmente e foi somente isso. Me recordo que depois de alguns anos ele voltou a me procurar.
acredito que em 2016. Conversamos e o mesmo me fez recordar que ele havia namorado comigo, porém ele nem bem respondeu a conversa pelo Messenger e sumiu. Em 2020 ele reapareceu, na qual estava divorciada há 9 anos. Olha, no dia 7 de maio desse mesmo ano, esse rapaz entra novamente em contato comigo e me disse que nunca havia me esquecido e que desde sempre me amou. Uau! E que nunca me esqueceu e que eu marquei a sua vida. E que marquei tanto a sua vida que ele podia namorar com quem fosse, que nunca me esquecera. E que sempre falava para todas as suas ex-namoradas que só houve uma menina que ele havia amado e essa pessoa era eu. Eita, love bombing! Eu permanecia muito resistente, pois estava tanto tempo sozinha e acreditava que não queria mais ninguém em minha vida. Na verdade, não acreditei no que ele me disse, porém começamos a conversar todos os dias. Ele me ligava, passávamos horas e mais horas conversando pelo Messenger, pelo WhatsApp, por vídeo. Muitas vezes passávamos noites conversando e fui me dando a oportunidade em conhecê-lo e ele a mim. Afinal de contas, ele era uma pessoa que eu conheci em minha infância e ele era muito parecido comigo. Tinha se casado 2 vezes, e ela põe entre parênteses, casado não, né? Juntado, como ele costumava falar, porque casar mesmo só poderia casar comigo, pois ele não amou ninguém para casar, só comigo. E eu realmente casei 2 vezes, tínhamos filhos de ambos os casamentos, gostávamos de crianças, ele estava desempregado e eu também. Já não tinha mais meus pais vivos e ele também não. Ele me disse que o pai dele era amigo do meu pai e cuidava de seu irmão, que tinha sofrido um AVC em 2018. Eu sou cristã protestante e ele se dizia ser cristão, e ela põe entre parênteses, mas não bitolado como eu. Era uma pessoa generosa, gostava de animais, de ajudar pessoas, cuidava de seus filhos sozinho, pois a ex não prestava e o abandonou com seus filhos. Dizia que levava seus filhos para trabalhar com ele, pois não tinha ninguém para cuidar deles e para ajudá-lo. E que agora ele, com quase 50 anos de idade, teria reencontrado seu amor de infância. Pois bem, em menos de 1 mês de conversa pelas redes sociais, me enviou um buquê de flores com um cartão de amor, uma caixa de bombons, me enviava através de aplicativo de comida, coisas que eu já havia falado que eu gostava de comer, e também enviava para minha filha em dias diferentes, coisas que ela gostava de comer. Fazia brincadeiras com a minha filha nos aplicativos de mensagens, onde passávamos horas do meu dia e da noite com ele. E então ele me pediu em casamento para mim e para o meu filho mais velho, alegando que me amava, que eu era a mulher de sua vida e que já não éramos mais tão jovens para perdermos tempo e que crente não poderia praticar sexo antes do casamento. Por isso deveríamos casar logo, pois já não éramos mais crianças e para não pecarmos contra Deus. Gente do céu, esse aqui é bom de lábia, hein? Meu pai do céu. E eu sempre dizia a ele, vamos com calma. No entanto, começou a ganhar espaço em minha confiança, pois quem resistiria a um homem de Deus? E ela põe 3 pontos de exclamação. Há tantos elogios, tantos eu te amo, em 2 números de WhatsApp, Messenger e declarações explícitas no Facebook. E ela põe um ponto de interrogação. Meus dias eram dedicados a ele, fazia comida com ele no vídeo, almoçava, tomava café da manhã, da tarde, janta com ele no vídeo. Logo quis conhecer meus filhos e ele possuía 7. Desses 7, ele ficou com 5 de seu último relacionamento, pois os outros 2 são de outras 2 mães. Seu filho mais velho deve ter hoje uns 34 anos, de um dos seus relacionamentos de infância, na qual ele não teve contato com a criança. E o outro filho deve ter uns 24 anos de um outro relacionamento na qual ele morou com a mãe desse jovem. Ele encantou minha filha de 10 anos e o meu filho mais velho gostou dele. Conheci os 5 filhos dele, na qual começaram a me chamar de mãe logo de imediato. Meu pai do céu. A mais velha tinha 15, e a outra 13, e a outra 11, e a outra 9, e o último 1 ano e 7 meses. E já falou para todos eles que iria casar comigo. Meu Deus, olha onde você ia se enfiar, ou você se enfiou. Meu Deus do céu, uma filharada aí para você criar e cuidar para ele.
Gente do céu, a pessoa sonha, acha que é um sonho e tá entrando num pesadelo. Não por nada, gente, porque são crianças, precisam de uma mãe, mas olha a responsabilidade, gente. E provavelmente ele ia usar você pra isso, né? O trabalho era dele, agora ele vai passar pra você. Meu filho de 21 anos não chegou a conversar inicialmente, e eu mesma contei o que havia acontecido, e ele me perguntou, mas mãe, não é muito cedo? E eu disse, filho, já não sou tão jovem, e nós nos conhecemos quando éramos jovens, e ele é tão carinhoso comigo, e essas coisas. E ela diz, no dia 1º de junho de 2020, fui até a casa dele em outra cidade para revê-lo. Quando cheguei em sua casa com o meu carro, ele abriu a garagem de sua casa e então eu entrei. Me assustei primeiro ao ver a aparência da sua casa e a dele também. Mas prossegui subindo as escadas de sua casa. Ele queria desde o primeiro momento me beijar e eu disse para ele ter calma. Eu entendi, então esse tempo todo era só por videochamada e mensagens e conversas. Você não tinha ainda visto pessoalmente, é isso? Eu creio que é isso. E ela diz, então conheci a família dele toda, seus 5 filhos e seus irmãos e seus diversos bichos de estimação. Dentre os seus bichos, ele possuía 2 cobras, 7 pombos, 2 aranhas, 10 porquinhos da Índia, 2 coelhos, 3 cachorros, 3 gatos, 1 papagaio e uma jandaia verdadeira. Gente do céu, olha o que você tá, meu Deus do céu, é a filharada e a bicharada. Ok, sua casa era grande, porém toda mal cuidada e tudo fora do lugar e tudo em todo lugar, chão sujo, paredes sujas, coisas jogadas no chão, todas as portas sem maçanetas e sem trincos. A cozinha com portas de armários quebrados, sem gabinete da pia da cozinha, o banheiro com azulejos e pisos quebrados e também sem gabinete na pia do banheiro. A pia do mesmo sendo sustentada por um pau de madeira que eu mesma coloquei. E o quarto das crianças parecia um cativeiro, pois havia tudo fora do lugar e muita roupa jogada em tudo quanto era canto. As luzes não eram desligadas, elas ficavam ligadas 24 horas por dia. E a casa toda, os fios de eletricidade eram fora das paredes. Como se fossem ligações clandestinas. Todos costumavam tomar banhos muito demorados, chegando a dar 40 minutos. Eu ficava escandalizada com tanto desperdício e pensava, eles devem pagar uma fortuna de luz e água nessa casa. Gente, olha só. Precisavam de alguém para você ir lá e dar um jeito nisso aí. Você foi a escolhida. Meu Deus, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer. E ela diz, mas ele foi tão gentil e tão encantador que disse para mim mesma, as coisas devem ser assim por falta de uma mãe. E ele não deve ter tempo, pois ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Exatamente, precisa de alguém, você. Trouxe saquinhos de guloseimas para cada um dos filhos dele e um brinquedo para cada um. E eles ficaram hiper felizes. Então ficamos a sós, então nos beijamos e foi muito bom. Teve uma química, passamos o final de semana juntos, eu, minha filha, minha cachorra e os filhos dele, seu irmão e um amigo que lhe ajudara muito em tempos passados. No dia seguinte me acordou com muito carinho, comprou as coisas para eu comer, como as quais eu havia mostrado para ele quando me via cozinhando em minha casa, tratou minha filha com muito carinho e minha cachorra também. Seus filhos nem se fala, me trataram com muito carinho. Confesso que me apaixonei por aquelas crianças, me cativaram. Porém, elas não sabiam se portar à mesa. Ao falar, não se vestiam adequadamente, gostavam de danças que as erotizavam, comiam em bacias, copos de plásticos e com colheres e comiam sempre muito e tudo em demasia. Tudo isso muito diferente da minha realidade. Para eles, isso era tudo muito normal e natural, enquanto a mim estava acostumada a comer pouco e com um prato, garfo e faca, nada fora do normal. Então voltei para minha casa, para minha cidade, e ele cada vez mais me bombardeando de amor. Voltei na semana seguinte para a cidade dele, pois afinal de contas era dia dos namorados. Ganhei uma cesta cheia de doces da nossa época e dei alguns presentes para ele, como blusas, perfume e uma barra de chocolate grande. E ela fala, nossa, 3 pontos de exclamação. Novamente, fui muito bem recebida, foram momentos muito agradáveis.
Porém, a sua casa era um lugar muito difícil para eu estar, pois a casa era desarrumada e sempre tudo fora do lugar, e isso parecia que era algo normal, mas ele me dizia que tudo mudaria quando nos casássemos. Lógico, você ia limpar, arrumar. Tudo vai mudar quando você mudar pra cá e você fazer do seu jeito. Fica à vontade. Pois eu poderia fazer tudo o que eu quisesse. Gente, eu não li o relato ainda. Olha aí, eu já adivinhei. E como eu quisesse, depois que nós estivéssemos casados. É mais fácil mudar de casa, né? Falei, do meu jeito, então vamos mudar daqui, porque isso aqui já tá um chiqueiro. E essas crianças que você ia ter que reeducar. Meu pai do céu, eu já tô vendo. Bom, ela fala, novamente em minha cidade passávamos horas conversando, fazendo juras de amor, e então ele vai ver a aliança para o nosso casamento. Ele me disse que estavam caras as alianças, mas que eu não me preocupasse, pois ele iria pegar dinheiro com a agiota para comprá-las. Gente, você já vai vendo o que vai vir depois. Se o cara não tem condições de comprar aliança de casamento, vai casar pra quê? Não era o momento, né? E ele já fazendo a manipulação aí, você acabou comprando essa aliança. Eu já tô vendo, eu tô prevendo o futuro já aqui, gente. Tá repreendido, mas gente, não dá. Tá na cara que ele tá te manipulando. Você já tava com dó. Coitadinho, ele tem 5 filhos pra criar, uma casa pra arrumar. E mal dá tempo. E ela diz, e eu disse que não, que eu tinha o ouro e que poderia dar para fazê-las. E assim foi. Olha aí. Você é a solução para os problemas dele. Vou até ler de novo. Ele me disse que as alianças estavam caras, mas para eu não me preocupar, pois ele iria pegar dinheiro com um agiota para comprá-las. E eu disse que não precisa comprar não, eu tenho ouro aqui e aí podemos fazer as alianças. E assim foi. Dia 1º de julho de 2020, voltei para a cidade para marcar a data do nosso casamento. No final de semana seguinte, 7/7/2020, voltei para confeccionar as alianças com as minhas joias, queria derreter para confeccioná-las, tudo muito bacana, muito feliz. Ele era uma graça comigo, não ia em lugar nenhum sem ser comigo. Era todo gentil, abria a porta do carro, me apresentava para todos os seus amigos que apareciam. Seus vizinhos, amigos de infância, apagou todos os grupos de WhatsApp que possuíam coisas feias para que eu não ficasse triste. E quando eu estava em minha cidade, ele ligava no vídeo e me mostrava para os seus amigos. E ela coloca, nossa, me sentia a mulher mais amada do mundo e a mais desejada. Ao mesmo tempo, era muito ciumento, dizia que tinha que cuidar de mim e se algum homem me olhava, ficava muito bravo. Dizia o quanto eu era bonita, que eu era perfeita e que eu era a sua rainha, que não havia mulher mais bonita que eu. Esse investe forte na lábia, hein? Que eu era o sonho de consumo de qualquer homem e outras coisas mais. 3 pontinhos. E olhava sempre para mim, muito apaixonado. Bem, você já deve imaginar. Dia 24/7/2020, já estava casada. Observação, e ela põe entre parênteses, ele queria que eu tirasse o meu sobrenome e só deixasse o dele, mas eu não o fiz, é claro. Nesse dia à noite, antes de deitarmos juntos, oramos para que Deus nos abençoasse. Foi lindo para mim. E quem orou foi ele, agradecendo a Deus por ter me dado para ele. No dia seguinte, faríamos um churrasco para os nossos familiares. Veio a minha irmã e meu irmão com os seus filhos e o meu filho mais velho. E quando eles chegaram, se chocaram com a casa. Mas eu estava feliz. Então, para eles isso bastava. Gente, eles são uma coisa por dentro. Muitos deles não tem nada. E aí é sujeira, é bagunça, é confusão, enfim. A mesma coisa que você sentiu quando você entrou lá na casa, todos sentiram, porque realmente não é normal, né? E tem muitas que ao invés de ter luz ligada 24 horas por dia, que nem você falou que é na casa dele, não tem nem luz, é uma escuridão. Daí já vem coisas das trevas também, sabe? Espiritualmente falando. Enfim, ela diz, nesse dia o meu filho viu uma atitude ruim dele para com uma das filhas dele e meu filho falou que isso não era certo, pois ele havia dado um soco na menina. Meu Deus!
Deus! E então ele, meu marido, falou: você está na minha casa e ninguém fala assim comigo. Se você não fosse filho da minha mulher, eu te mataria. Gente, ele já mostrou a cara dele no primeiro dia de casamento. E eu já fui bem para perto dele e disse: você não é louco de encostar a mão no meu filho. Que beleza, hein? Que beleza. Cadê o príncipe? Virou um cavalo? Eu chamo a polícia para você. E ela coloca: Cris, você imagina isso acontecer? Imagino, meu Deus do céu. Logo no primeiro dia de casada, exato. E ele ficou indignado comigo, pois eu fui contra ele e a favor do meu filho. Mas é lógico que ele ficaria indignado. Gente, você não pode ter amor por mais ninguém. É só ele na sua vida. Os filhos você tem que abandonar. Eu conheci uma moça, eu adoro dar esses exemplos. Tive uma amiga das trevas, que ela também estava separada. O homem também era separado. Ela entrava nesses grupos dos separados querendo alguém, né? Prato cheio para ela. O rapaz era legal, um rapaz bem apresentável, né? Um homem legal, de bom coração, bom caráter, dava para ver. Só o pouco que eu conhecia ali e conversei. Só que tinha um porém. Você tem que colocar um tapete vermelho para a princesa, a rainha de Sabá passar. E ele não fez isso. Inclusive, as filhas dele eram prioridade. Quando ela viu que ele não pôde ir encontrar com ela no fim de semana, porque era muito cedo ainda para apresentar, olha só, um homem de caráter que não queria já logo apresentar uma mulher que ele mal conhecia. E ela achou aquilo um absurdo. Aí o que aconteceu? Ela não quis mais saber dele. Por quê? Porque ele não seguiu o papel que ele tinha que cumprir, né? No mundinho narcisista dela. Glória a Deus que ele não fez isso e ela se afastou, né? Imagina, ele tinha que, pôr as filhas em primeiro, como prioridade. Gente, cada um tem o seu valor, mas você não pode ter carinho, amor, sentimento por mais ninguém além deles, somente eles. E aí ela continua dizendo: e ele ficou indignado comigo, pois eu fui contra ele a favor do meu filho. Tive a impressão que naquele dia ele já se revelou quem era. Antes mesmo de casar, ele com um ciúme velado, agressões em sua linguagem, muito bruto com suas filhas, às vezes pelo telefone em vídeo, via sua agressividade ao falar, físicas e em seus gestos, e elas pareciam ter muito medo dele, pois tudo que ele falava era lei. Até mesmo coisas absurdas, e todas as vezes que eu o repreendia, ele falava que estava com saudades de mim, por isso estava nervoso. Olha, ela não tinha citado isso aqui antes, mas já achei interessante. Olha só, várias bandeirinhas vermelhas, né? Vários sinais. Ó, alerta. Eu não tô com a bandeira aqui, mas eu tô com o sininho. Alerta. Toda vez que tiver um alerta, eu vou tocar o sininho nesse vídeo, gente. Surreal. Olha só quantas pistas ele já foi dando, né? Pronto, ela casou, agora o ataque já não foi mais só nos filhos dele, né? Foi no filho dela. Bom, ela já tinha visto essas coisas e ele falava que era porque estava nervoso por causa dela. A culpa é dela, tá? Eu tô com saudade de você. Então você tem que mudar logo pra cá, né? Fazer a minha vontade para limpar minha casa e cuidar de tudo, porque eu já tô cansado. E ela diz: para ele, estudar não era importante e não precisava estudar em casa. Somente ir para a escola bastava, pois ele não teve estudo e ganhava muito dinheiro. Até mesmo mais do que o pai dele, que possuía 3 faculdades. As crianças de 7 e 8 anos eram levadas para a escola pela irmã de 15 e as outras 2 de 13 e 11 iam sozinhas para a escola. A menina de 15 anos ganhou narguile com 14 anos e perdeu sua virgindade essa idade e com uma menina maior de idade. Como assim? Para ele só não podia engravidar, o resto podia tudo. As crianças não possuíam o hábito de escovar os dentes, suas roupas íntimas não eram de crianças, e sim de mulher adulta. No início, quando estávamos nos conhecendo pelo vídeo e pelas conversas nos canais digitais, ele beijava todas as crianças na boca. Ai, gente, eu já vi coisa assim, é muito estranho. E ele só parou porque eu disse que não estava correto isso, e ele ainda me dizia que era um costume de ciganos. Olha os sinais que ele te deu, meu Deus do céu. E que seu pai e sua mãe tratava ele
E o seu irmão assim, e ao mesmo tempo dizia que seus pais sempre o maltratou, deixando-o de castigo no escuro, no frio, na chuva e batendo muito nele. Não compreendia porque todos eram tão submissos a ele. Hoje compreendo. Ele era tratado como um rei, aonde todos os seus filhos o serviam, e o seu irmão e seu amigo também. Eu achava isso uma maluquice, e ele contava até 3, e todos os seus filhos tinham que estar em ordem de fila, do maior para o menor. Meu Deus do céu! Ele sentava sempre na ponta da mesa como o principal e por vezes olhava para o que ele queria ou apontava e mandava os filhos pegarem. E sempre tudo dele era o melhor e mais para ele. Na hora das refeições, se acontecesse algo que ele não gostasse, dizia que não ia comer mais. E ele sempre tinha que ser servido primeiro e depois os filhos. Quando não gostava de algo, saía da mesa e depois os filhos iam chamá-lo para comer, como se ele fosse uma criança mimada, sempre se vitimizava, nunca tinha culpa de nada e a culpa era sempre dos outros. Na hora das refeições, sempre haviam brincadeiras de tapas, socos com as meninas e as mesmas pareciam os meninos. Já estavam acostumadas com essas agressões físicas, verbais e emocionais. Ele oprime as pessoas. Ele não pegava um papel do chão sequer, as meninas desde muito cedo, tendo que ter responsabilidades que não eram delas, e sim dos pais, como lavar louças, fazer e esquentar a comida, ir em reunião da escola e etc. Comecei a ver que ele não era crente coisa nenhuma e que tinha caído em uma cilada. Até fumar ele fumava, falava palavrão e palavras que constrangiam as pessoas. Falava mal de todos e de tudo, não cuidava da casa dele, do carro dele, não cuidava de nada, nem da própria saúde, já que dizia ser cardíaco, hipertenso e por ser obeso. Comecei a ver as falcatruas que ele fazia, enganava as pessoas, tirava vantagens. Homens da CPFL iam cortar a luz, a internet que parava de funcionar, canais de TV cortadas por falta de pagamento, conta do celular sem pagar. E ela fala, nossa, comecei a ver essas coisas e ficava em choque. Eu nunca paguei uma conta fora da data, nunca. Pessoas ligando cobrando cartões de supermercado que não tinham sido pagos. Mas agora eu já estava casada e ele sabia que eu não me separaria dele, pois só poderia se ele me traísse. E ele mesmo me falava, agora você não pode se separar de mim. Ele dizia que eu tinha que amá-lo mais que tudo e que eu não poderia amar mais ninguém, somente ele, até que eu deveria amá-lo mais que Deus. Aham, coitado. Ele me dizia que ninguém fala com ele como eu falava e que se alguém falasse com ele assim como eu falo, já não estaria mais vivo. E eu sempre falava que não tinha medo dele e sempre o enfrentei. Uau! Ele dizia que as filhas dele já estavam destinadas a determinados homens. Todos os filhos dele começam com a inicial da letra do nome dele e disse que os seus netos terão que ter a inicial também do nome dele. Ficava em choque. Dizia também que seus filhos tinham que ter a sua profissão para ser de pai para filho, para não se perder a profissão dele. Ele só assistia filmes de terror, Drácula, vampiro e sanguinários. Em algumas vezes filmes muito antigos, não assistia um jornal. Acredita em rituais, espíritos, tem medo de escuro e disse que sua mãe o abusou. Logo em meu primeiro mês de casada, ele havia adormecido antes que eu voltasse do banho e então fui chamá-lo e ele me dá um grito para me assustar e me diz: "Você me acordou, agora não conseguirei dormir." E aquilo me deixou tão confusa e triste. Como eu possuía coisas para fazer em minha cidade, ele, por muitas vezes, vinha comigo para minha casa e ficava tirando fotos para colocar em seus status. Ele fez amizade com os porteiros do meu prédio, com os vizinhos de porta, com o jornaleiro, com a moça da padaria, com o rapaz da hortifruti, com as mulheres do meu prédio que possuíam cachorros, pois afinal de contas ele amava cachorros, bichos. E eu, sempre muito discreta, vivia em minha casa como um verdadeiro rei, passava horas embaixo do meu prédio porque ele não fumava dentro da minha casa, pois eu não gostava e não queria. Quando ele vinha comigo para minha casa, ele até se portava melhor, porém ele ficava sem os suprimentos dele, entre parênteses, seus filhos e seu irmão. Hoje isso ficou claro para mim. Vivíamos um pouco, eu e a minha filha, e ele na minha casa e na casa dele. E eu e minha filha e os filhos dele, enquanto estávamos nos adaptando a essa nova vida,
pois tanto ele como eu tínhamos vida em nossas cidades e não dava para largar tudo assim. E ela põe entre parênteses: hoje vejo que isso também foi bom e colaborou para o meu bem-estar, pois já havia muitas brigas, dos supostos ciúmes dele, as palavras grosseiras, de querer fazer ciúmes com as ex dele se achar melhor que os outros, de começar a falar que eu não era tudo isso, que eu não era crente, coisa nenhuma, dizer que sou egoísta, porque eu não empresto o meu carro para ele ir trabalhar. E entre parênteses ela diz: se ele não cuida do próprio carro, ele iria cuidar do meu? Ponto de interrogação. E ainda queria que eu fosse dirigindo, motorista particular. Queria que todos viessem morar em meu apartamento e eu disse não. Ele era homem, então ele que trabalhasse e comprasse um imóvel maior. Eu sempre deixei claro que eu havia trabalhado muito para ter o que eu tinha e que cada um com as suas coisas, mas ele sutilmente queria que eu cedesse em tudo. Sim, porém não o fiz. Comecei a falar coisas sem saber que ele era um narcisista e eu dizia que o reinado dele havia acabado e que o único rei era Jesus e que ele não iria mais oprimir mais as filhas dele e que se dependesse de mim, elas iriam estudar e seriam o que elas quisessem e não o que ele determinasse. Comecei a comprar coisas para que elas se sentissem mais meninas. Ele não dividia com seu irmão o que era por direito dele. Ele sempre levava vantagens e eu, vendo isso, comecei a falar para o meu cunhado que isso era errado. E eles começaram a ver que não estava certo. Teve uma vez que eu não deixei ele bater em uma das filhas dele e ele então falou para ela se bater. E ela se bateu. Meu Deus, briguei muito com ele nesse dia. As coisas estavam indo de mal a pior. Você percebe que Deus colocou você na vida dele para dar ordem no barraco, para colocar ordem e se posicionar e falar para ele tá errado e não, isso você não vai fazer? Eu creio que foi isso, porque Deus permitiu, né? Você também fez as suas escolhas, claro. Ele reclamava muito que eu não o amava, que como pode você ir à sua casa e não sentir falta de mim? Mas, Cris, acredito que era um momento em que eu me conectava mais com Deus para poder me estruturar e eu sempre ficava tranquila quando eu vinha sozinha para minha casa. Moro em uma cidade praiana e às vezes eu ia com a minha filha caminhar e ele começou a me dizer que uma mulher casada que vai na praia andar sem o marido é porque está procurando macho e é vagabunda. Nossa, eu chorava, pois nunca pensei em traí-lo. Falou que o pastor dele disse que eu não gostava dele porque como eu estava muito tempo sem ter relação sexual, agora eu já tive. Então eu já havia me saciado e agora eu não queria mais nada com ele. Nossa, fiquei maluca. Foram tantas coisas que escutei. Queria que eu apagasse o meu Facebook, que eu tirasse alguns amigos meus. Como que uma mulher crente tem no Facebook um homem sem camisa? Me vigiava em todas as minhas redes sociais. Quanto tempo eu ficava sem falar com ele. Nossa, era um inferno. Ele fez um Facebook com a minha foto e a dele e começou a pedir amizade para todos os meus amigos. Eu já havia falado para ele que eu estava me sentindo perdida e quantas vezes me senti sozinha dormindo ao lado dele. Se ele me procurava, nós ficávamos juntos. Se não, tudo bem. Mas ele não acreditava porque para mim estava tudo bem. E às vezes ele dizia que a culpa era minha, que as coisas entre nós estavam ruins, porque eu já não era mais a mesma. E eu não deixava ele me rebaixar. E dizia assim: eu, meu querido, estou aqui sempre pronta. Te garanto que o problema não está em mim. Chegou por várias vezes perguntar se eu faria algo com mais pessoas e que ele não achava certo ele saber de coisas que eu não passei. Que estranho, né? Nossa, me sentia horrível. Algumas vezes, quando eu estava em minha casa, ele dizia que iria sair com mulheres e fingia que estava se arrumando, e se eu queria ouvir a voz doce e atraente da moça. E eu dizia: fique à vontade, se eu souber, eu me separo de você. E então ele parava e me mostrava que estava em casa. Tinha ciúmes de meus filhos, da minha cachorra, não queria que eu contasse as brigas que tínhamos para ninguém, nem para minha filha, irmão e para os meus filhos. Mas eu contava e falava que contava. Ele queria saber da vida de todos e o que eu falava, mas eu não contava, pois acredito que não tem nada a ver falar da vida de outros. Chegou um momento que eu comecei a falar que eu estava tentando não ficar mais com ele, pois não estava aguentando mais tantas mentiras, vida desregrada, falta de comprometimento com tudo e com seus filhos.
Todos os dias eu tentava conversar com ele e tudo era em vão. Ele por várias vezes ficava olhando para a TV e nesse dia ele até deu uma cabeçada em minha boca. Meu Deus! Quando eu estava falando com ele e ele não olhou para mim. Então peguei os meus 2 dedos e empurrei a bochecha dele e logo em seguida me pediu desculpas. 1000 desculpas e disse que não tinha sido por querer, que havia agido por impulso. Eu na verdade sei que ele fez por maldade mesmo. E eu disse, você fez porque você quis. Lógico que sim. Pediu 1000 desculpas, faz o coitadinho, porque agora ele ficou com medo que você ia chamar a polícia, que você ia fazer alguma coisa, né? E outra coisa, eu achei muito interessante aqui o que você falou, quer ver? Quando ele disse assim, ó, que a culpa era sua por as coisas não estarem dando certo, porque você tinha mudado, né? Eles sempre fazem isso, é clássico de narcisista. Você mudou, não, quem mudou foi ele, né? Da água pro vinho. Cadê o príncipe encantado? Gente, estamos falando de outra pessoa. Não existe mais, sabe? Aquele homem que você falou lá no começo, Gasparzinho, fantasma, sumiu do momento que você casou. Desde aquele momento que ele falou daquele jeito com o seu filho, acabou-se. Pra mim, né? Porque pra você, depois você contou aí que antes de casar, você já tinha percebido várias coisas. Gente, quanta coisa. Mas por isso que eu falo, foi propósito maior de Deus. Porque, olha, tudo estava te indicando que isso aí ia ser um problema na sua vida. Lógico que ele não queria que você contasse as brigas, né? Porque todo mundo ia ver que ele é um traste. Ele queria saber da vida de todos e o que eu falava, mas eu não contava nada, pois acredito que não tem nada a ver falar da vida dos outros. Ótimo, já li essa parte. Chegou um momento que eu acabei falando pra ele que estava tentando, né, ficar longe por conta de todas essas coisas, e todos os dias eu tentava conversar com ele, mas era em vão, né? Ele por várias vezes ficava olhando pra TV e nesse dia até uma cabeçada ele deu em minha boca. E as coisas foram minando até a hora que eu disse que eu não queria mais nada com ele e que eu iria me separar dele. Ele pediu para os amigos dele que eu conhecia me ligar e um pastor. Daí um dos amigos me bloqueou e o pastor também. Que interessante! No mínimo ele inventou algo de errado contra mim. E quando eu o bloqueei no WhatsApp, aí ele ficou louco e começou a me ameaçar no Messenger, no e-mail, no SMS, em Facebooks falsos, ligações em casa, ID restrito, LinkedIn, Instagram, Twitter. Aí eu fiz um boletim de ocorrência com essas provas que eu tinha, porque ele não deixava vestígios de nada. Sempre apagava o que escrevia. E eu fiz um boletim de ocorrência quando ele veio até a minha casa, olha. Daí me ofereceram uma medida protetiva e já deram entrada com um inquérito contra ameaça, calúnia e violência doméstica. Muito bom. E eu já tinha falado para ele que eu havia feito um boletim de ocorrência contra ele sobre as ameaças que ele me fazia. Nesse meio tempo entrei com um divórcio litigioso, não que eu quisesse na verdade, porém sabia que era o mais certo a se fazer, pois eu já sabia que eu não aguentaria viver assim. Com tudo em andamento, ele não terá a oportunidade de recusar e assinar o divórcio. Passei por todas as fases sem saber que estava passando e agi como se soubesse quem ele realmente era. Foi quando Deus me disse, veja algo na internet sobre psicólogos para te ajudar, pois eu estava muito abalada. Não dormia à noite, chorava muito sem compreender o que estava acontecendo, meu corpo doía, tremia, muita culpa, sentia dor muito grande. Sentia uma dor muito grande, tinha vontade de gritar, sentia angústia, não me reconhecia mais, parece que me perdi em mim mesma. Senti vontade de me suicidar, tá repreendido em nome de Jesus. Daí, uma psicóloga, a psiquiatra, né, na verdade, a Ana Beatriz Barbosa, fantástica, falava sobre psicopatas narcisistas, mas eu, mesmo assim, ainda não havia compreendido o que era tudo aquilo. Foi quando eu vi o vídeo de alguns canais e comecei a chorar e me achei em mim e também me desconstruí para me transformar no que sou hoje. Que lindo! Uma mulher ainda mais forte, com uma convicção que em tudo Deus tem os seus propósitos. É, isso mesmo. Convivi com ele apenas 8 meses e acredito que durou muito tempo. E só durou tudo isso porque eu voltava muito para minha casa e ficava um bom tempo sozinha, sem ele.
Se não, talvez essa história havia terminado antes, ou não, não sei. Mas Deus tinha seus planos e meios, e Ele, em sua infinita bondade, me preservou, pois esse homem possui outros boletins de ocorrências. Uau! E ela termina aqui. Forte, hein? Forte, forte, forte. Enfim, gostei do relato. Eu entendo como um aprendizado, lógico, sempre é, né, para você. E para ele também, se ele se permitir passar pelo processo, porque você foi usada aí para mostrar muita coisa que ele precisava ver. Um homem perigoso, né? Que no fim aí te ameaçou. E é aquela coisa, enquanto estava tudo lindo e maravilhoso, ele te pegou provavelmente aí no teu ego, nas carências. Porque ele te colocou lá no pedestal, ele falou que você era melhor, que você era maravilhosa, né? A mulher da vida dele. Você ficou tão presa a isso, te encantou tanto, lógico que Príncipe Encantado foi um presente de Deus na sua vida, né? Só que não. Que você nem olhou as coisas, a bicharada toda lá, 20 coelho, sei lá, que eu nem lembro mais os bichos que ele tinha. Tem problema, gente, eu amo bichinho, eu também amo crianças. Mas, gente, você tem que pesar na balança. Como depois ela falou que tinham vários sinaizinhos ali. O filho dela falou, mãe, peraí, mas não tá indo muito rápido, calma, vai conhecendo, né? E realmente, se não fosse essa sua casa aí, pra você poder dar umas fugidas, talvez você não teria aguentado, né, esses meses aí que você aguentou. Fica aí, né, a tua experiência, o teu testemunho para ajudar outras pessoas que talvez estejam ainda conhecendo um e já vê esses sinais e já fica esperta para não casar. Porque querendo ou não, né, depois que você casa, fica tudo mais difícil. Mas foi assim que aconteceu com você e ficamos aí com esse relato. Te agradeço de coração por tudo, né, por tudo que você colocou aqui de detalhes, que vai fazer a diferença, com certeza. E é isso, gente. Se você tem relato para enviar, manda pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com, e se inscrevam aí para a imersão Casa de Esther, porque ó, se você já casou, se você tá aí morando com um narcisista e você tá passando por coisas assim, ó, parecidas, e você tá buscando respostas, direcionamento de Deus, o que fazer, como fazer, pode vir, que você não irá se arrepender. Vai ser bênção. E aí você vai poder tomar a melhor decisão e saber de verdade o que Deus quer que você faça diante de toda essa situação que você está vivendo aí, provavelmente já há anos. Deus tem propósito maior em tudo que Ele permite. Cabe a nós nos posicionarmos, e a primeira ação é você ir lá e fazer sua inscrição. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Então é isso aí, gente. Estou muito feliz, estou animada. Esses dias que ainda estão faltando, né, até chegar lá, que vai começar no dia 28, nós estamos nos preparando para deixar algo muito lindo para vocês e poderoso. Se preparem, porque será algo inesquecível e mudará a vida de vocês para sempre. Eu sei porque Deus já me falou. É lindo demais, gente, o amor de Deus por nós. Continuem orando por mim, pelo ministério, Despertar da Consciência, pelas imersões, e seguimos firmes e fortes, pois Deus é mais. Deus abençoe, beijos a todos no coração. E vamos, que tem muita coisa aí pra gente fazer, pra levar luz em meio às trevas. É isso, gente. Vou indo, e fiquem firmes, fiquem fortes, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tchauzinho.